Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre olericultura. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de olericultura. Trabalharemos da página 23 a 33 do nosso caderno didático. Mais uma vez, peço a vocês que em nossas aulas estejam munidos de caneta e papel, e quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula, e para que tenhamos bons resultados, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Identificação e controle de pragas e doenças. O aparecimento das pragas e doenças é o resultado de um desequilíbrio nutricional das plantas. Uma planta bem nutrida, vivendo em ambiente sadio, é menos susceptível a doenças e ataques de pragas. A base da saúde das plantas é o solo. No solo onde foi feita a calagem e adubação orgânica, as plantas sintetizam nas folhas compostos orgânicos simples, chamados aminoácidos, açúcares, amidos, entre outros, na quantidade certa para que a planta, sem excesso ou falta, estes fotoassimilados são levados para a região de crescimento e armazenamento, onde é metabolizado rapidamente em compostos orgânicos, complexos conhecidos por proteínas, celulose, enzimas, carboidratos, lignina, lipídios, entre outros. Porém, quando, por algum motivo, há um acúmulo e circulação na seiva da planta de compostos orgânicos simples, quando produzida em grande quantidade, ocorrerá o ataque de pragas e doenças. É a razão do ataque é simples, pois estes organismos só conseguem se alimentar de substâncias orgânicas simples, porque não possuem enzimas que degradam substâncias orgânicas em complexas. Existem diversos fatores que alteram o metabolismo das plantas e que favorecem o aparecimento de pragas e doenças. Um dos fatores é a utilização de adubos químicos de alta solubilidade e concentração que eliminam a microvida do solo e impossibilita as plantas de escolher os elementos químicos de que necessitam, tornando-as também incapazes de controlar a entrada desses elementos químicos. Neste processo, são produzidos em grande quantidade os compostos orgânicos simples que circulam na seiva e assim a planta torna-se susceptível às doenças e pragas. Falta ou excesso de água é que provocam estresse na planta e, consequentemente, provocam uma alteração no seu metabolismo. Compactação do solo, pelo uso de máquinas agrícolas para o preparo do solo, neste processo a infiltração de água é prejudicada, bem como a aeração do solo, pouca aeração. O uso de defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, entre outros, é que alteram também o metabolismo da planta e provocam o acúmulo dos compostos orgânicos simples. O uso de variedades não adaptadas à região, a degradação de compostos orgânicos complexos em simples para serem enviados às regiões de florescimento e frutificação das plantas é que podem tornar as plantas saudáveis e susceptíveis ao ataque de pragas e doenças, mesmo quando cultivadas organicamente. Assim, existe como fatores favoráveis ao aparecimento das pragas e doenças, existem os fatores que favorecem a resistência das plantas. Solos ricos em matéria orgânica favorecem a microvida no processo de decomposição e a microvida libera no solo compostos orgânicos benéficos para a planta. A matéria orgânica propicia uma melhor estruturação do solo e uma melhor aeração. Durante o processo de decomposição da matéria orgânica, há uma lenta liberação de macro e nucleonutrientes, possibilitando que a planta escolha os nutrientes na quantidade em que necessitam e assim se beneficiando a planta
A utilização de plantas adaptadas ao local evita também o estresse. Utilização de materiais que forneçam de modo lento o macro e micronutriente ao solo, como rocha moída, por exemplo, cultivando as plantas organicamente, como sabemos, a incidência de pragas e doenças diminui sensivelmente. Porém, se por algum motivo houver um aumento, podemos utilizar os defensivos alternativos para diminuir este ataque. Além do uso desses defensivos alternativos, podemos adotar outros procedimentos para proteger as plantas, tais como uso de caudas protetoras, são caudas ricas em substâncias orgânicas, utilizadas com o objetivo de aumentar a resistência das plantas, como a cauda bordolesa, e os biofertilizantes. Uso de plantas defensivas, como ação inseticida, que é utilizadas também para repelir os insetos. Plantas companheiras, associação de plantas com ação de repelente dentro do local onde está feito o cultivo. E plantas benéficas, manter plantas que servem de abrigo e reprodução dos insetos, que se alimentam das pragas, os chamados inimigos naturais. Iscas e armadilhas, o seu emprego consiste em auxiliar no combate aos insetos e lesmas e no monitoramento de sua quantidade. O controle biológico é a introdução e o aumento e a conservação da população de inimigos naturais, com o emprego de inseticidas biológicos para o controle de pragas. Desinfecção dos canteiros através da solarização do solo, utilização do vapor d'água, cal virgem em adubos verdes. Barreiras vegetais, utilização de cercas vivas, linhas de árvores, para evitar ventos fortes que danificam e disseminam doenças, causando também o estresse nas plantas. Então, no slide 2, nós podemos observar que as pragas e doenças são causadas por vários tipos de organismos visíveis ou não a olho nu, tais como os ácaros, os pulgões, as cochonilhas, os nematóides, as lesmas, os caracóis, as lagartas, a tríplice, entre outros tipos de praga. Os pulgões são insetos sugadores, com 3 a 5 milímetros, que se alojam nos brotos das plantas, roubando-lhes toda a seiva. Em geral são verdes, mas algumas espécies possuem uma coloração que vai do vinho ao preto. Eles se reproduzem rapidamente, causando o atrofiamento das folhas e brotos. Entretanto, é fácil combater, esmagando-os manualmente ou aplicando-se a cauda de fumo. Outro método é através de inimigos naturais, os chamados predadores, como, por exemplo, as joaninhas, que comem os pulgões, portanto, nunca as elimines da lavoura. Encontrados nas crucíferas, couve, brócolis e repolho, nas cucurbitáceas, abóbora, abobrinha, pepino, no quiabo, no tomate, na berinjela e no pimentão. A cochonilha com escama são insetos sugadores, que perecem em pequenas verrugas de 3 a 5 milímetros, aderidas nos ramos novos e folhas. Por extraírem toda a seiva da planta, esta vai definhando, podendo rapidamente morrer. Para eliminá-las, é indicado fazer pulverizações quinzenais de uma mistura de caldo de fumo com óleo, onde se emulsionava na proporção de 10 ml de óleo para cada litro de água. Essas são difíceis de serem encontradas nas hortaliças, sendo mais encontradas no loureiro e em citros. O óleo emulsionável pode ser substituído pelo sabão neutro ou sabão de coco. A cochonilha sem escama, também conhecida pelo nome de pulgão branco, a cochonilha sem escama, em geral, se aloja nas hastes e nas folhas, ao longo das nervuras, de onde sugam a seiva. Medem cerca de 1 milímetro e apresentam uma secreção cerosa branca em seu dorso. Sua eliminação também pode ser feita através de predadores, como a joaninha, ou com solução de cauda de fumo em corda. São encontradas nas raízes da alcachofra, na cenoura e nos brotos da batata.
Atrips são facilmente identificados nas horas quentes do dia. Quando ficam voando em torno da planta, são bastante pequenas, como um corpo alongado e fino, medidas de 0 a 4 milímetros de comprimento, com 2 pares de asas franjadas, em geral são escuros e sugam seiva das plantas, causando deformação nas folhas e brotos. O ataque dessas pragas é reconhecido por 2 características: a presença de picadas pretas e presença de manchas esbranquiçadas, provocadas pela perda da seiva e da clorofila, através das picadas. Para o seu controle, utiliza-se uma solução de fumo em corda com sabão neutro. São comuns em alho, tomate, berinjela, pimentão. Ácaros são pequenos aracnídeos, parentes das aranhas, que se alojam na parte inferior das folhas, onde tecem uma teia muito fina que dá a impressão de uma sombra prateada. As folhas atacadas enrolam-se, chegando a secar. Para combater os ácaros, utiliza-se uma solução de fumo em corda com sabão. Encontramos em tomate, berinjela, pimentão, em batata. As formigas cortadeiras, saúvas e quenquéns são as principais pragas de uma horta. São insetos de coloração marrom que causam danos às plantas, cortando suas folhas. Como controle, pode-se utilizar pão embebido em vinagre ou preventivamente plantar o gergelim em volta da horta. A presença de formigas é muito comum em plantas infestadas por pulgões e cochonilhas, com ou sem escama. Podem ser minúsculas, medindo cerca de 3 milímetros, ou maiores, alcançando 0,5 centímetros, com coloração preta, avermelhada ou amarelada. São chamadas formigas doceiras porque se alimentam da excreção açucarada dessas pragas. Em troca, elas atacam os predadores dos pulgões, como as joaninhas, encontradas na batata, quiabo, lesmas e caracóis, que são moluscos que agem à noite e devoram as folhas, raspando e fazendo grandes buracos. Escondem-se durante o dia em lugares úmidos e sombreados, troncos, folhas caídas e pedras. Podem ser atraídos para armadilhas com cerveja ou casca de melão e melancias, e depois exterminados manualmente. São encontradas sempre em locais com muita umidade. O tatuzinho são crustáceos que, quando molestados, enrolam o corpo de forma de bola. Vivem escondidos embaixo de troncos e pedras, atacando brotos tenros, rasgando e perfurando-os. O combate mais eficaz ao tatuzinho é através de regas, com uma solução de sulfato de cobre ou criolina. Em geral, uma só aplicação já os elimina. Também são encontrados em locais muito úmidos, geralmente sombreados. Lagartas. A presença de lagartas é notada pelo surgimento de sua excreção caída sobre as folhas, bolotas verdes ou pretas. As lagartas são larvas de borboletas ou mariposas com aparelho bucal mastigador muito forte. Por isso consegue cortar as folhas com muita rapidez. Para eliminá-las, retire-se manualmente ou use lagarticida, ou a base de esporos de bactérias do Bacilo thuringiensis, encontrado em lojas de jardinagem, encontradas em batata, couve, brócolis, repolho, alface, alcachofra, cenoura, almeirão, acelga, alho, cebola, quiabo, tomate e demais hortaliças. Os besouros apresentam-se nas mais variadas formas e tamanhos e coloração, indo do amarelo esverdeado ao marrom avermelhado. Deixam vários buracos arredondados em folhas, flores e caule. Suas larvas também são nocivas, alimentando-se de raiz vegetal. Para eliminá-los, retira-se manualmente ou utilize uma solução de óleo de mamona em água, encontrados na batata, tomate, berinjela, pimentão. Os nematóides são vermes microscópicos, incolores e esbranquiçados. Em geral, nota-se a presença de nematóides quando as plantas repentinamente murcham, sem nenhuma causa aparente. Esses vermes
alimentam-se de raízes em decomposição, mas podem atacar tecidos vivos, como raízes, caules e folhas, sugando-lhes a seiva. Se o solo estiver contaminado por essas pragas, o seu controle pode ser feito com o plantio de cravo de defunto, ou tágetes, que possui componentes com a propriedade de impedir a reprodução dos nematóides, ou então preparando uma solução de alho com sabão a ser jogado no solo. Algumas plantas são muito sensíveis aos nematóides, como a cenoura, a salsa, o pimentão. Mil-pés, ou piolho de cobra, são pequenos artrópodes, miriápodos, de coloração marrom escura, que possuem corpos alongados, cilíndricos, formados por numerosos segmentos que podem atingir até 100. Apresentam 2 pares de apêndices locomotores por segmento. Geralmente se escondem sobre pedras, buracos e fundações, atacando plantas vivas, comendo as raízes. Para diminuir o ataque deste, deve-se aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Agora, a pergunta que todo produtor faz e fará a vocês, com certeza, será: como controlar as pragas? Como controlar as pragas? Para isso, recomenda-se o uso ou a prática do chamado MIP, ou Manejo Integrado de Pragas. Dentro do MIP, encontra-se várias formas de controle que podem ser cultural, pode ser controle genético, mecânico, físico, legislativo, o controle biológico, o controle químico e também o manejo da resistência. De maneira expressa, sugere-se que a leitura mais profunda em outras literaturas sobre o assunto, já que aqui nós vamos tratar o assunto de forma muito superficial. No MIP, exige-se um aprofundamento maior, um conhecimento mais amplo sobre o sistema ambiente, clima, planta e organismos como um todo, e isso exige dedicação e competência. Não é a simples presença de um certo que configura a necessidade de controle, mas somente se o mesmo estiver de fato trazendo prejuízo. Existem 4 componentes básicos no MIP. O primeiro componente, avaliação do agroecossistema, onde as interações planta e ambiente são verificadas. Concretamente, neste ponto, verificamos se a presença de pragas-chave, aquelas pragas que são realmente problema, a cada hortaliça tem sua praga-chave, e presença de pragas secundárias, aquelas que eventualmente, se as condições foram favoráveis, podem trazer problemas de inimigos naturais, nossos aliados. Os fatores do ambiente, condições do clima, que podem ou não serem favoráveis à praga, o estágio fenológico da planta, a fenologia, estuda as relações dos processos periódicos da planta com o clima. Neste ponto, a planta apresenta-se mais ou menos sensíveis ao ataque de pragas, dependendo do seu estágio ou estágio fenológico. O segundo ponto do MIP é a tomada de decisão. É onde tomamos a decisão de efetuar ou não as medidas de controle da praga. Para isso, um ponto-chave é a amostragem da densidade populacional das plantas, de acordo com os vários estudos feitos. Cada praga tem uma densidade populacional, que ratifica o uso da medida de controle. A amostragem feita, tomada por vários pontos de cultura, aproximadamente 10 pontos por talhão, que é a área que mostra a homogeneidade de condições de solo, relevo, mesma espécie e na mesma idade, onde são visualizados ou identificados os insetos pragas, ou os danos por eles causados, como folhas furadas ou cortadas. Como amostragem, estabelecemos os chamados NNC, nível de não controle, ou NC, nível de controle, onde devemos efetuar as medidas necessárias ao controle da praga. O NDE é nível de dano econômico. É o ponto este que se evidencia que as pragas já afetaram economicamente sua produção. O terceiro ponto do MIP são as estratégias.
o que são os objetivos e metas traçados para minimizar os danos causados pelas plantas. Por exemplo, o aumento de inimigos naturais, a mudança de espécie ou do período de plantio, uso de medidas de controle de pragas, né? Tudo isso vai definir a nossa estratégia. E o quarto ponto, as táticas ou métodos de controle, que são as medidas tomadas para se controlar de fato as pragas. Outro ponto importante no MIP é a integração das medidas de controle. Não basta apenas uma, mas sim a associação de várias medidas. Aí nós citaremos algumas. Seleção de locais, de época para instalação de cultivos, destruição de restos culturais, cultivos abandonados que sirvam de abrigo para os insetos pragas, aumento da diversidade hospedeira, que ajudaria no maior controle biológico natural, a catação de flores, de frutos caídos, escolha de espécies mais adaptadas ao ambiente, ao ataque de pragas, uma nutrição adequada da planta, assim como um organismo bem nutrido é mais resistente a doenças e pragas. Fazer rotação de culturas, que consiste em alternar o plantio de espécies diferentes numa mesma área, controle mecânico, como a catação manual, é muito indicado para pequenas hortas, né? Esse controle mecânico. O controle comportamental, usando feromônios, que são substâncias liberadas naturalmente pelos insetos para acasalar, agregar e se defender. O homem já consegue sintetizar algum desses feromônios liberados no ambiente, confundindo os insetos. O controle biológico, onde o homem usa o organismo para predar e combater os insetos praga. Por exemplo, existe no mercado um inseticida biológico com os nomes comerciais variados. Eu nem vou citar o nome deles aqui, mas existem muitos, todos à base da bactéria Bacillus thuringiensis, né, que combate vários tipos de lagartas. Problemas nas culturas de abóbora, couve, melão, pepino e tomateiro, né, podem ser combatidos através do uso dessa bactéria. O uso de transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, os OGMs, né, como exemplo temos o chamado milho BT, que está dominando o mercado. Nesse tipo de milho inseriu-se artificialmente genes de Bacillus thuringiensis, né, que sintetizam enzimas que combatem a lagarta do cartucho, Spodoptera fugiperda, né, que é a principal praga do milho. Assim, o milho BT tem a capacidade introduzida não natural de combater essa praga. Controle com produtos alternativos, como extratos de plantas e caldas, como exemplo, citamos uma solução de caldo de fumo, né, onde se leva 50 gramas de fumo de corda e sabão de coco, 2 a 3 gramas, e que o fumo e o sabão são misturados em 1 litro de água, deixados em repouso por 48 horas, coados e aplicados para o controle de pulgão. A mistura de pimenta malagueta, onde pega 50 gramas de pimenta e dissolve em 1 litro de água, e que essa pimenta é esmagada e curtida em água por 24 horas, mexida e coada, adicionando-se a seguir 1 colher de sabão em pó e aplicada sem diluição, para evitar o ataque de vaquinhas. Outro bom exemplo é o controle alternativo de planta, chamado NIM, onde se usa sementes e folhas dessa planta, que tem dado bons resultados contra diversas pragas. O controle químico, abre-se um parêntese para o comentário sobre o controle químico. Os produtos utilizados para o combate químico de insetos são os inseticidas, para ácaros são os acaricidas, para lesma os lesmicidas e por aí vai. Existem inúmeros inseticidas com diferentes princípios ativos, que são as substâncias que realmente fazem um efeito contra os insetos no mercado, com diversos graus de periculosidade à saúde. As chamadas faixas, que vão da verde, menos tóxica, à vermelha, extremamente tóxica. Os métodos químicos sem dúvida, o mais empregados pelos olericultores e agricultores em geral, dada a sua eficiência, rapidez de ação e relativo baixo custo. Porém, o uso de inseticidas deve ser precedido de um estudo rigoroso, a fim de se recomendar aquele produto que seja, de fato, indicado para as pragas.
e deve ser controlada no momento certo e com menor nível de toxicidade. Aos demais organismos, inclusive o homem, por isso tenha muito cuidado e critério ao recomendar qualquer tipo de defensivo, já que você, técnico, é quem tem a responsabilidade por esse ato. Mais um detalhe, vimos o controle químico e é apenas uma das táticas de controle, não é a única. Deve ser usada no momento certo, não aleatoriamente, de modo exclusivo. No slide 4, nós falaremos sobre o controle de pragas e doenças. Então, nós temos aqui que as doenças são causadas por micro-organismos, vírus, bactérias e fungos, observáveis somente com o auxílio de um microscópio. A melhor forma de combater as doenças é a prevenção, pois a maioria delas são muito difíceis de serem tratadas. Falaremos de forma sucinta de algumas doenças que prejudicam a produção de hortaliça. Entre elas, nós temos a ferrugem. São manchas na parte inferior das folhas causadas por fungos que variam de coloração, do pardo ao laranja avermelhado. Em geral, aparecem em locais onde a temperatura é amena, mas com alta umidade. Para prevenir a ferrugem, evite regas excessivas e proporcione um bom arejamento das plantas. Para combatê-las, utilize cauda bordaleza. O oídio é uma outra doença causada por fungo, que infecta toda a parte aérea da planta. A principal característica da presença dessa doença é o aparecimento de manchas esbranquiçadas, que posteriormente se tornam acidentadas sobre as folhas, botões e ramos novos. Os principais causadores do aparecimento do oídio são a alta umidade e a baixa temperatura. Para controlá-lo, pode-se utilizar uma solução de permanganato de potássio, mais cal, mais água, ou uma solução de água com leite. O míldio é causado também por fungo, e a identificação do míldio é feita através de manchas irregulares, pardas, na parte superior das folhas e de uma película branca acidentada em sua face inferior. A alta umidade é o fato das plantas serem colocadas bastante próximas umas das outras, favorece a ocorrência dessa doença, que também ataca os ramos e os brotos novos. Para controlar o míldio, espace as mudas de modo a favorecer a ventilação, evite o excesso de umidade das plantas. Para combater, você pode utilizar a cauda bordaleza, da cavalinha, esquisento SP, mais água, mais permanganato de potássio, mais água, mais alho, mais sabão, mais óleo mineral. Existe uma doença chamada podridão dos fungos. Essa doença ataca os caules, deixando as partes infectadas, ressecadas e escurecidas, úmidas em excesso e com manchas pretas, levando o vegetal à morte. A principal causa da podridão dos fungos são os solos saturados de umidade, que proporcionam um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Como prevenção, evite o excesso de umidade e, para combatê-lo, pulverize com fungicidas à base de cobre, que são pouco tóxicos, como a cauda bordaleza, por exemplo. A mancha bacteriana são manchas necróticas, ou seja, pretas e secas, irregulares ou redondas, que atacam as folhas. Não existe meio de combatê-las. Portanto, quando infestado, o vegetal deve ser arrancado o quanto antes, para não afetar as demais. Para prevenir as infestações de manchas bacterianas, recomenda-se aumentar o espaçamento entre as plantas, proporcionando assim uma boa ventilação entre elas, pois a falta de aeração e a alta umidade é que provocam o surgimento da doença. O combate às doenças deve ser encarado semelhante ao das pragas, ou seja, dentro da filosofia do manejo integrado. Porém, é importante dizer que, ao contrário do MIP, que já tem níveis muito bem estabelecidos e funcionais, o MID, Manejo Integrado de Doenças, é mais complexo e difícil de ser efetuado. O desafio está lançado
e vocês têm um papel importante na construção de um MID racional, equilibrado, mais harmônico com a natureza e com o homem. O que é o MID? No slide 5, a gente percebe que o MID, Manejo Integrado de Doença, utiliza várias medidas de controle que podem ser usadas no combate a doenças, isoladas ou conjuntamente. Este princípio leva em consideração as medidas preventivas, de eliminação, as medidas corretivas agrupadas no sistema conhecido por manejo integrado. De maneira didática, e muito superficialmente, podemos agrupar as medidas em diferentes princípios de controle, assim divididos. Então, o primeiro princípio de controle é o da exclusão, que visa impedir ou reduzir a entrada do patógeno em local onde não ocorre. Inspeção, certificação e tratamento de sementes e mudas, restrição ao movimento de máquinas, implementos e pessoas limpas nos mesmos. A erradicação visa eliminar ou reduzir o patógeno em locais onde já esteja estabelecido. Eliminação de restos culturais, controle de plantas invasoras, rotação de culturas, pousio, deixar o solo sem cultivo, ou o tratamento do solo usando técnicas como a solarização, extremamente interessante, eliminação de plantas doentes, o chamado hogging e etc. A proteção é uma medida que visa evitar as infecções da planta e pulverizações com fungicidas. Aí pode-se fazer o tratamento de semente, controle de insetos vetores, nutrição adequada do hospedeiro. A imunização é uma outra medida que visa tornar a planta resistente ao patógeno, indução da resistência, da biotecnologia, no caso das plantas transgênicas. A terapia é uma outra medida que procura tratar e curar as infecções já estabelecidas. Pode-se utilizar a termoterapia, o uso de água quente, fungicidas sistêmicos que penetram na planta e são translocados. O escape é uma medida de controle que visa impedir e reduzir a chance de ocorrência e de condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Escolha da área e de época de plantio, modificações de tratos culturais, como mudança de espaçamento, tipo de irrigação, fazer o desbaste, Assim como no manejo de pragas, o controle químico é mais usado no controle de doenças. Os fungicidas que combatem os fungos têm ação muito efetiva. Já os bactericidas, ou antibióticos, ou os nematicidas, são em menor número e devem ter critérios bem estabelecidos para a sua utilização. Há que se destacar que a eficácia de bactérias no controle biológico, o que é muito interessante, não existe viricidas no mercado. De toda forma, fica a orientação de usar somente defensivos registrados para a cultura, na dose recomendada pelo fabricante. Na ocasião certa, com o equipamento devido, nunca abra mão do uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, pois isso é lei. Certifique-se sempre da necessidade real do uso de agrotóxicos, pois existem produtos alternativos. A cauda bordaleza, a cauda viçosa, por exemplo, que cumpre muito bem esse papel. Vamos tratar agora, no slide 6, do manejo das plantas invasoras. E aqui nós falaremos do controle preventivo, controle cultural, controle mecânico, físico e biológico. As plantas invasoras ou daninhas, ou oportunistas, ou espontâneas, são termos equivalentes que designam plantas que crescem em local onde não são desejadas, interferindo na atividade agropecuária. Plantas invasoras são responsáveis, em média, pela perda de 20% a 30% da produção, o que é um dado de veras preocupante. Dentre as formas de controle de plantas daninhas, podemos destacar medidas preventivas de eliminação, corretivas agrupadas no sistema conhecido por manejo integrado. São medidas de controle, a prevenção cultural,
mecânico ou físico, biológico e químico. Em olericultura, muitas práticas culturais favorecem o aparecimento de plantas invasoras. Com o revolvimento intenso do solo, os prejuízos causados pelas plantas daninhas podem ser diretos, reduzindo a qualidade do produto comercial, ou indireto, mais preocupante, competindo com a cultura por fatores de crescimento, como a água, a luz e nutrientes, liberando substâncias alolopáticas, exudatos de raiz, que inibem o crescimento de outras plantas, servindo de hospedeira para pragas e doenças. As plantas invasoras podem ser trazidas à área de cultivo de diversas formas, por sementes misturadas, por materiais orgânicos, por mudas, por animais, pelo vento, pela água da irrigação, por ferramentas e implementos, e até mesmo pelo próprio homem, ou mesmo já está presente no solo, no que chamamos de banco de sementes. É ilusão pensarmos que as plantas invasoras podem ser totalmente eliminadas. Sendo assim, é correto convivermos com ela, fazendo o que se chama manejo integrado. Devemos conhecer as plantas que são, de fato, as problemáticas e evitar a competição em épocas críticas à cultura. Em hortas, as daninhas mais problemáticas, de um modo geral, são a tiririca, cipérios rotundos, o picão, bidens pilosa, o caruru, o amaranthus spp, as braquiárias, braquiários spp, mentrasto, quenopódio, boneco capim, pé de galinha, eulicínia indica, que é o trevo, oxalis, grama seda e outras. Com relação à época de controle, existe um período chamado de PCC, período crítico de controle, em que as hortaliças estão mais sensíveis à competição, em que a presença da planta invasora inevitavelmente trazem prejuízos à produtividade da cultura. Cada hortaliça tem seu PCC, o que será comentado em cada cultura especificamente. E nós devemos conhecê-los para, nessa ocasião, efetuarmos o controle das plantas espontâneas. Em geral, o PCC ocorre no desenvolvimento inicial da planta, pouco após o semeio ou plantio, quando a planta retoma seu ritmo de crescimento ou incrementa. O período em que a convivência da cultura com a planta invasora é possível sem que haja dano à produção, chamamos PAI, ou período anterior à interferência. Esse período normalmente coincide com o início do semeio e plantio. Como bem diz Lorenzi em seu livro, o nível de controle de plantas daninhas depende da espécie infestante. A tiririca, por exemplo, dificilmente é totalmente controlada, da cultura e dos métodos empregados. A semelhança do manejo fitossanitário, o ideal é associar métodos de controle dentro do que nós chamamos de manejo integrado. Entre os métodos de controle utilizados, nós podemos citar o controle preventivo, que consiste no uso de práticas que previnam a introdução, estabelecimento ou a disseminação de espécies daninhas em áreas ainda por ela não infestadas. Uso de sementes de elevado grau de pureza e germinação, de equipamentos de preparo de solo descontaminados. O controle cultural, que consiste no uso de práticas de bom manejo de solo e de água, o que pode favorecer a cobertura do solo pela cultura, rotação de cultura, escolha correta de espécies e variedade de hortaliças, melhores adaptadas ao clima, o local e as condições de solo, incluindo variação de espaçamento e aplicação de fertilizantes na linha de plantio. O controle mecânico ou físico consiste no uso de práticas de eliminação de ervas por meio do efeito mecânico ou físico, ou seja, através da capina manual, capina utilizando enxada, inundações, uso de cultivadores ou implementos, indicado para culturas com maiores espaçamentos, como a batata e o quiabo, a utilização de cobertura morta, de lança-chamas,
O controle biológico, ainda incipiente no Brasil, é que envolve o uso de inimigos naturais para o controle de plantas invasoras, né, através da inibição alopática. E o controle químico, que consiste no uso de produtos químicos ou herbicida. Não podemos nos esquecer do uso da transgenia como ferramenta de controle de plantas daninhas. O primeiro transgênico comercial do mundo foi a chamada soja Roundup, que foi uma soja desenvolvida para resistir por meio de genes alheios à espécie, que conseguiram metabolizar o princípio ativo da marca comercial Roundup, o glifosato, né, com relação aos herbicidas. São estes os agrotóxicos mais vendidos a nível mundial. Existem hoje vários princípios ativos, formulações, centenas de marcas comerciais que podem ser classificados de diferentes formas, como seletivos, os que eliminam espécies de folha larga, ou as dicotiledôneas, ou os que matam espécies de folha estreitas, né, as gramíneas, e os não seletivos, que não distinguem a espécie, os orgânicos e os inorgânicos, e a classificação é feita com relação ao estágio de desenvolvimento da planta daninha, quando da sua aplicação aos pré-emergentes, aplicados antes da germinação das ervas, e os pós-emergentes, aplicados na folhagem das plantas invasoras, e os pré-plantio incorporados, ou PPI, aplicados antes da emergência e incorporados levemente ao solo. Quando em qualquer defensivo os herbicidas devem ser aplicados com critério na dose recomendada, com o equipamento e no momento certo, ou seja, devem ser registrados para a cultura. Até pouco tempo atrás, os oleicultores brasileiros dispunham de poucos herbicidas registrados, com exceção das culturas de grande valor econômico, como tomate, batata, cebola e cenoura. Porém, as recentes mudanças na legislação brasileira, sobretudo que o assunto permite o uso de produtos registrados em culturas análogas, estenderá o leque de herbicidas disponíveis ao produtor. No slide 7, nós vamos tratar das hortaliças em geral, da colheita das hortaliças. Cada hortaliça apresenta, em determinada fase de seu crescimento, suas melhores características de sabor e palatabilidade, aparência e qualidade. E nessa ocasião é que ela deve ser colhida. As hortaliças colhidas antes do seu completo desenvolvimento apresentam-se tenra, mas sem sabor. Por outro lado, se for colhida tardiamente, estará fibrosa ou com o sabor alterado. O reconhecimento do ponto de colheita é feito pela idade da planta, o desenvolvimento das folhas, das hastes, dos frutos, das raízes, de outras partes que serão consumidas, ou pelo amarelecimento ou secamento das folhas. De um modo geral, as hortaliças folhosas e de hastes são colhidas quando são tenras, e as de flores quando os botões estão fechados, as de frutos quando as sementes não estão completamente formadas, e as de raízes e bulbos quando estão completamente desenvolvidas. Então, conforme apresentado no slide 7, vou dar aqui algumas dicas sobre a colheita para as diferentes hortaliças. Abóboras e morangas, para as abobrinhas verdes, a colheita inicia aos 80 a 90 dias da semeadura, quando os frutos ainda atingem o tamanho preferido pelo mercado. Lá em São Paulo, mesmo 25 centímetros. A abobrinha menina brasileira, né, e para abóboras maduras ou secas, aos 120 ou 150 dias, quando os frutos apresentam pedúnculos bem secos e a casca resistente à penetração da unha. Para as morangas, 90 a 150 dias, dependendo da cultivar. A abobrinha italiana, os frutos com cerca de 20 centímetros e com polpa muito tenra e as sementes ainda imaturas. A alface colhe-se quando a planta ou a cabeça atinge o desenvolvimento máximo, porém com as folhas tenras e sem um indício de florescimento. O alho
aos 110, 140 dias para as cultivares mais precoces, né? De 140 a 160 dias para as de ciclo médio, quando ocorre amarelecimento e secamento da parte aérea da planta, e pelo estalo, que é o tombamento em algumas cultivares. Almeirão e rúcula, colhe-se as folhas mais desenvolvidas, deixando as folhas mais novas do miolo da planta. A batata, aos 90 a 115 dias, após o secamento completo natural da parte aérea da planta. A berinjela, colhe-se quando os frutos estiverem bem coloridos, brilhantes, com polpa macia e firme, com 16 a 20 centímetros de comprimento. Colher pela manhã, né, cortando o pedúnculo, deixando ali 3 a 5 centímetros do mesmo aderido ao fruto para evitar podridões. A beterraba, 60 a 70 dias para semeadura direta e 90 a 100 dias para mudas transplantadas, com raízes com 6 a 8 centímetros de diâmetro ainda tenras. Os brócolis, né, colher a cabeça central e os brotos laterais quando estiverem com coloração verde intenso e os botões ainda estão fechados. A cebola nós devemos colher quando o bulbo atingir o tamanho máximo indicado pelo amarelecimento e secamento da parte aérea das folhas, sendo que algumas cultivares apresentam tombamento, né, que nós chamamos de estalo. Cenoura, quando as folhas inferiores começarem a amarecer e secar, e as superiores se abrirem, chegando a encostar as pontas na superfície do solo. A couve, colhe-se as folhas, quebrando o pecíolo rente ao caule, deixando sempre junto ao broto central da planta, 4 a 5 folhas menores em crescimento. Já o couve-flor, corta-se a cabeça com um grupo de folhas para protegê-los. O jiló deve ser colhido os frutos com tesoura, enquanto verdes e no tamanho máximo. A melancia, aos 40 a 45 dias da abertura da flor, quando ocorre o secamento da gavinha, localiza-se no mesmo nó do fruto, o secamento do pedúnculo, a alteração de cor na mancha do encosto de branco para amarela clara, som oco e resistência à pressão pela unha. O nabo, colher quando as folhas baixeiras começarem a amarecer. O pepino colhe-se quando os frutos atingirem ponto comercial, né, de 12 a 14 centímetros de comprimento. O quiabo, o ponto ideal de colheita, ocorre 4 a 7 dias da queda da flor, quando os frutos estão ainda tenros, poucos fibrosos, podendo-se quebrar a ponta facilmente ou pressionar com o dedo. O rabanete, colher de 30 a 40 dias, quando as raízes apresentarem formato globular, cor vermelho intenso e com cerca de 3 centímetros de diâmetro. O repolho, a gente pode colher quando a cabeça apresentar-se bem compacta, fechada, né? Com as folhas internas bem coladas umas às outras. As folhas de cobertura começam a enrolar-se levemente para trás, expondo as internas mais claras. O tomate para a mesa, inicia-se a colheita 50 dias após o florescimento e dura de 2 a 3 meses, colhendo-se fruto maduro, de vez ou verde, de acordo com a preferência do mercado, né, para a indústria colher o estágio de frutos vermelhos. Classificação e padronização de hortaliças. As hortaliças são um grupo de plantas que apresentam uma incrível variedade de formas, tamanhos e cores e sabores. À medida que o mercado se torna mais exigente, as hortaliças podem ser subdivididas de várias maneiras e também serem destinadas a diferentes segmentos. Algumas hortaliças disponíveis no mercado brasileiro não apresentam muitas variações, como a rúcula, a cebolinha, mas para muitas outras existem diferentes tipos e formas de cultivares. Para essa, a definição, a caracterização desses diferentes atributos é muito importante para a comercialização e para o consumidor final. O tomate apresenta uma variação muito grande do tipo de fruto, como salada, né, que ele é multiocular, cereja, são frutos pequenos, indústria, né, tem uma longa vida, tipo San Maso, o italiano, com distintos atributos de qualidade e finalidade. Podem ser agrupados por tamanho, por estágio de maturação, de acordo com a demanda do mercado. Embora pouco conhecido do público,
as cultivares de batata têm destinação culinárias diferenciadas, sendo algumas mais aptas para fritar e outras para assar. O conhecimento mais aprofundado das diferentes entre as hortaliças pode melhorar o seu aproveitamento como alimento e aumentar o seu consumo neste. O contexto é necessário estabelecer normas de classificação e padronização para unificar a linguagem do mercado e possibilitar uma comercialização mais eficiente, maior conscientização do consumidor. Os produtos hortícolas são caracterizados por vários atributos quantitativos, como tamanho e peso, qualitativos, como a forma, grau, a cor de maturação, turgor, o aspecto visual. Quando se estabelecem limites ou medidas para esses atributos, determinam-se os padrões do produto. Os padrões servem como pontos de referência ou modelos que se possam comparar e avaliar o grau de semelhança dos demais exemplares do mesmo produto. O Ministério da Agricultura estabeleceu algumas normas para as hortaliças, publicadas na forma de portarias. Desde 1975, os produtos que têm normas publicadas estabelecidas são o alho, aspargo para a indústria, a batata, a berinjela, a cebola, a cenoura, o chuchu, o pepino e o pimentão, e o tomate para a indústria. Agora trataremos do manuseio pós-colheita das hortaliças. Como que é feita essa pós-colheita, esse manuseio? As hortaliças, elas possuem diferentes tipos de manuseio e pós-colheita. Depende do seu ciclo e estrutura botânica. Sistema de produção, o mercado de destino, para onde que vai. Para as hortaliças produzidas em pequenas áreas, como a mão de obra familiar, as operações realizadas são a colheita propriamente dita e o acondicionamento do produto em embalagens. Para facilitar o entendimento e procedimento de pós-colheita, podemos separá-las de acordo com suas estruturas botânicas, utilizando na alimentação humana como frutos, folhas e raízes, né? Os frutos. Aí nós estamos falando das solanáceas, o tomate, pimentão, berinjela, as cucurbitáceas, né? Abóbora, pepino, chuchu e melão, feijão vagem, ervilha, quiabo e milho verde. Aí vem as folhosas, que são alface, agrião, repolho, couve chinesa, alcelga, rúcula, escarola, salsa, coentro, cebolinha, espinafre. E os tubérculos, né? Batata, inhame. E os bulbos, né, o caso do alho e da cebola, e os rizomas, né, que são as tuberas, o taro. Existem diferentes sistemas de manuseio pós-colheita para as hortaliças, como algumas operações básicas comuns, como a colheita, embalagem e transporte. No Brasil, a maior parte das hortaliças elas são lavadas, principalmente aquelas cujas partes comerciais são subterrâneas, como as raízes, tubérculos, rizomas, ou as que situam-se perto do solo, como o alface. Outro sistema de manuseio mais simples, como a limpeza manual das raízes, também é muito utilizado. É importante descrever todas as atividades do sistema de manuseio pós-colheita para identificar os pontos críticos e reduzir a incidência de perdas ou problemas com a contaminação do produto. No slide 9, nós vamos ver sobre a comercialização das hortaliças. Onde que elas são comercializadas? Né? Supermercado, Feira Livre, Ceasa e Ceagesp. Os oleicultores, em geral, preocupam-se a maior parte do tempo com o aspecto relacionado à produção. Escolha das espécies, cultivares, a semeadura, a irrigação, controle fitossanitário, visando obter o máximo de produtividade. No momento da colheita, todo o esforço dedicado à produção pode se tornar-se um pesadelo, por conta da inabilidade ou inaptidão de muitos oleicultores em comercializar sua mercadoria. Ao contrário de muitos produtos agrícolas, como os grãos, a maior parte das hortaliças é altamente perecível, tem um curto período de colheita. Algumas hortaliças são colhidas antes de atingir o ponto máximo de desenvolvimento fisiológico, e se não forem colhidas, perdem seu valor. Por esta razão,
Se caso a demanda for pequena ou o preço estiver muito baixo, o olericultor pode sofrer grandes perdas no momento da colheita. Existem muitas maneiras de comercializar as hortaliças, desde a mais simples e direta, como a venda direta do produtor para o consumidor em feiras ou beiras de estrada, até mais complexas que podem envolver vários intermediários, aos diferentes caminhos que as hortaliças podem percorrer, desde a produção até alcançar o consumidor, denominam-se canais de comercialização. Os principais canais de comercialização para hortaliças no Brasil são: o primeiro canal, sai do produtor, passa pelo intermediário, o atacadista, o varejista e chega no consumidor final. O outro canal seria produtor, atacadista, varejista, consumidor. Um terceiro canal seria produtor, intermediário, varejista, consumidor. Ou produtor, atacadista, varejista e consumidor. Ou produtor, intermediário, varejista e consumidor. Então, são várias as formas de comercialização. Os agricultores, em geral, passam a maior parte do tempo em função de suas plantações, com os tratos culturais praticamente diários. Os volumes produzidos das hortaliças são pequenos e o olericultor muitas vezes não tem a capacidade para cuidar também da comercialização. Em muitas localidades existe um intermediário, que pode ser o proprietário de um caminhão, que reúne a produção dos vizinhos e transporta para um centro consumidor maior. Em geral, o produtor não tem muito poder para negociar suas hortaliças, e a figura do intermediário é muito comum nestes casos. O preço é determinado de acordo com a demanda do mercado atacadista. A organização de olericultores em associação e cooperativas pode melhorar as condições de venda, porque fica mais fácil manter a regularidade da oferta de diversas hortaliças no volume desejado com maior poder de negociação. A venda direta para sacolões e mercearias e para a indústria de processamento de hortaliças também são possibilidades de venda para os produtores. Função do atacado na comercialização de hortaliças no Brasil. O atacado é o segmento mais importante para a comercialização de hortaliças, devido ao volume e à importância como mercado abastecedor e de formação de preços. As primeiras centrais atacadistas foram instituídas pelo governo federal na década de 60 como centrais de abastecimento, CEASAs. Nos anos 70, o governo implementou centrais de abastecimento nos estados como uma maneira de regularizar e organizar o setor. A CEAGESP, em São Paulo, continua sendo o maior e mais importante mercado hortícola brasileiro. Tem a função de estabelecer preços a nível nacional e também regularizar o abastecimento de outras CEASAs, principalmente CEASA de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. A maior parte das CEASAs está hoje sob a responsabilidade dos estados. Já houve algumas tentativas de privatizar algumas delas, mas sua situação continua indefinida em muitas localidades. Não houve uma modernização e a expansão física das CEASAs e o próprio mercado tem encontrado soluções. Os supermercados também compram diretamente de vários produtores, principalmente aqueles especializados em determinados produtos e culturas, com contratos de fornecimento. As CEASAs estão começando a perder terreno em algumas cidades devido à instalação dos centros de distribuição de supermercados e também de empresas privadas e cooperativas especializadas em embalar, revender com marcas próprias. Os produtos orgânicos têm uma mecânica própria de comercialização, bastante diferenciada das demais hortaliças. O preço das hortaliças orgânicas é mais elevado devido à menor produtividade e à certificação de alguma entidade ou instituição. Outras tendências na comercialização é a do comércio eletrônico, via internet. Esse tipo de comércio ainda é pequeno, mas representa uma modificação importante, porque não existe mais a necessidade de efetuar compra pessoalmente, uma vez que a compra é entregue em domicílio. E é claro que deve existir uma grande confiança de ambas as partes no processo de comercialização.
Bom, alunos, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Tirem suas dúvidas em nosso fórum, leiam com atenção o caderno didático e bons estudos. Cuide bem das mudinhas que vocês produziram na prática da aula anterior, pois elas serão utilizadas na nossa próxima prática do curso. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.